O bom é que aqui a gente já começa junto, né, Carlinhos? Pois é, já começa junto, já fala tudo junto, vai dar super certo. E hoje a gente está aqui para mostrar o resultado de uma estratégia carnívora, tá? O resultado da carninha. Já soltou lá no Instagram. A gente está ao mesmo tempo ao vivo no Instagram e no YouTube, no meu canal do YouTube. Então, quem quiser comentar, pode comentar ou no Instagram ou no canal do YouTube, que eu vou estar de olho aqui enquanto a gente conversa. Então, a Carlinha, a gente já se conhece há bastante tempo, né, Carlinha? Já trocamos Exato. bastante ideias sobre essa estratégia maravilhosa carnívora. Nós dois somos estudantes de nutrição, né? Ela é bem mais avançada do que eu. Estava aqui ouvindo algumas dicas, né? De como estudar nutrição sendo carnívoro. E a Carlinha trouxe, eu estava acompanhando o Instagram dela, ela trouxe muito bem aparelhado, assim, né? Muito bem detalhado, um resultado de, ao mesmo tempo, pasmem, né? Quem é da vida da Carbolândia ali fica doido. Ao mesmo tempo, ela ganhou músculo e diminuiu o percentual de gordura. Ao mesmo tempo. Então a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre como que faz, né? Quais são os benefícios. Nós estamos juntos lá numa tribo carnívora, realmente, né? Onde tem o Henrique Altran, que é um nutricionista que nos ajuda lá com essa estratégia alimentar. E além disso, tem mais várias pessoas, vários carnívoros de alto nível, né? Tem a doutora Thais, que faz parte, a doutora Thais Tomé, a doutora Aline Fintelman, são carnívoras, médicas, fera, que a gente está sempre conversando com elas, né? Inclusive, eu estou até me consultando com a doutora Thais. Hoje eu fiz o tal do coprológico, né? E você também tá, né? Fera, Também ela tô. é muito boa. Aí eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece, Carlinha, e contar uma breve história assim, dessa sua trajetória de sucesso. Certo. Então, gente, eu sou Carlinha Fernandes, como o Cobra já me apresentou, né? Eu sou estudante de nutrição e eu já estou na reta final. Esse semestre eu estou, graças a Deus, concluindo meu curso de nutrição. E a gente sabe, a gente desse meio, low carb, cetogênico, carnívoro, ainda é um pouco difícil encontrar profissionais que defendem essa área, né? Ainda existe muito preconceito. Vocês imaginem isso, na low carb e na cetogênica, que já é uma coisa que já vem falando há muito tempo, já existe um preconceito, imagine javali um carnívoro, né? É um preconceito que realmente é compreensível, né? Porque é muito tempo que as pessoas vêm falando mal da carne, existe toda uma indústria, existe toda uma política em cima da demonização da carne. Então, a gente que faz experimentos, né, conosco mesmo, com a gente mesmo, então é legal a gente mostrar isso para vocês. Eu entrei, na verdade, nesse projeto de uma carnívora mais restrita justamente porque eu estou sendo consultada pela doutora Thais, que ela é gastro, ela está se especializando em endocrinologia e ela é carnívora, ela defende o estilo de vida carnívoro. Então, como eu vinha com muitos problemas estomacais, gastrite, tudo, quando eu encontrei a doutora Thais, foi maravilhoso, porque eu consegui uma pessoa que me compreendesse dentro Você da minha estava estratégia. com H. pylori, né? H. pylori, exatamente. Então, eu comecei a fazer vários tratamentos com ela, suplementação, tomando enzimas e tudo. E nessa última fase, na terceira fase, eu tinha que excluir várias coisas. Lácteos, frutas cítricas. Aí eu cheguei para Thaís, se eu fizer nesses últimos 30 dias da terceira fase do tratamento, se eu fizer uma carnívora restrita, ela, Carlinha, seria ótimo, porque se restringe, né, a um tipo só de alimento, um alimento que pode dentro dessa estratégia, e a gente topou e eu comecei por conta desse meu tratamento, para melhorar da minha H. pylori, da minha digestão e tudo. Só que, né, a gente, estudante de nutrição, a gente gosta de dados e tal, fiz toda a minha avaliação antes, durante, porque eu ainda estou, ainda faltam
4 dias para acabar, né? Então, assim que no último dia, eu vou fazer uma outra avaliação. Mas ainda no dia 11 de abril, no meio, mais ou menos, da estratégia, eu já estava percebendo no meu corpo uma mudança muito grande. Aí deixa eu fazer outra avaliação aqui só para eu ver. Gente, teve uma diferença imensa. Então, assim, além de melhorar a minha digestão, as minhas dores da gastrite, melhorou também, né, o meu físico. Então, a gente combinou de fazer essa live justamente para mostrar esses resultados para vocês. Um resultado ainda do durante, tá? Porque eu ainda vou fazer outra avaliação que eu ainda vou trazer aqui para mostrar para vocês. E você, Carlinhos, você começou na low carb, depois passou para cetogênica, ficou muitos anos seguindo cetogênica, depois veio para carnívora, dar umas passeadas, né, que eu te acompanho. E agora está na carnívora estrita, na verdade está fazendo a Lion Diet, né? Agora nos últimos dias, o pessoal lá da tribo carnívora, né? Carlinha, que tal nesses últimos dias dar um up e vamos fazer uma live, uma Lion? Eu, na hora, já topei. Aí agora eu estou na Lion, somente carne de ruminantes. Para quem não sabe, né, Carlinha falou, a Lion Diet é a carnívora mais estrita de todas. É só carne vermelha, só carne de ruminantes, que basicamente aqui no Brasil que a gente encontra é boi e cordeiro, né? Isso. Então, entre aspas, né, a mais poderosa de todas, a mais nutritiva de todas. Você está incluindo também vísceras, né? Além da carne muscular, também vísceras, né? Também vísceras, como fígado. Outras vísceras é mais difícil achar por aqui, porque sempre tem outras coisas, né, inclusas e tal, quando você vai, tem o porco e tal. E para eu ficar direitinho dentro da Lion, eu vou no fígado de boi que não tem erro. Top. Comi hoje, acho que meio quilo de fígado. Delícia. O xixi, e outra coisa. Fica fosforescente o xixi, de tanta vitamina. E outra coisa, o tempero é só sal, água e sal. E a carne fica deliciosa, porque a carne gordurosa, ela tem um sabor muito bom. Então, os temperos nem fazem falta. A gente só precisa temperar carne magra, né? Peixe, frango, peito de frango, filé mignon, essas carnes precisam de tempero. Agora, picanha. Eu tô fazendo agora, Carlinhos, vou até falar com o pessoal, às vezes o pessoal acha que eu tô tirando onda. Não, tô tirando onda não. Eu tô fazendo agora, eu comprei direto do fornecedor, comprei 2 caixas de picanha. A caixa vem 10 picanhas, né? Então eu comprei 20 picanhas, coloquei no freezer e eu tô tentando enjoar de picanha. Eu comendo, fora quando tem uma outra comida eu como, mas aqui eu faço para eu comer, que é normalmente como eu como, tô comendo só picanha, para ver se eu consigo enjoar. E fígado, picanha, fígado, de vez em quando eu como um ovo, né? Mas só nessa linha. Então eu comprei uma picanha muito boa, picanha nível premium, né? Uma gordura dessa grossura, para ver se eu engordo também. Mas não tem como enjoar. E aí, Carlinhos, eu lembro que você falou um tempo atrás que quando você mudou da cetogênica para a carnívora, você sentiu uma mudança. Ainda, né, quando você foi para a cetogênica, se apaixonou pela cetogênica, eu acredito que é o seu estilo de vida é o cetogênico, né? Mas quando você mudou para a carnívora, você sentiu uma melhoria ainda maior. Só para explicar, gente, a carnívora, a cetogênica e a low carb, elas são irmãs, né? São estratégias que fazem todas parte de uma low carb, né? Uma baixa em carboidrato e com base em proteína e gordura. Porque é sempre assim, quando a gente tira um macronutriente, a gente tem que colocar outro. Não existe essa coisa, vou tirar um macronutriente só. Não, a gente sempre tem que colocar outro no lugar, porque a gente precisa se alimentar. Então, quando a gente baixa carboidrato, normalmente a gente aumenta gordura e proteína. E as fontes melhores de gordura e proteína, sem sombra de dúvida, são as carnes. Então, a low carb é mais restrita em carboidrato, mais rica em gordura e proteína, né, em carnes. A cetogênica é ainda mais restrita em carboidrato, então entram vegetais de baixíssimo índice de açúcar, de frutose, né, mais salada, mais alguns legumes e as frutas menos doces, né, que entram na cetogênica. E a carnívora,
Tem um espectro de carnívora que também entra um pouco de vegetais, né? Vai limpando, 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 até a gente chegar na carnívora estrita. Então a gente poderia dizer que tem um espectro que vai da paleo, low carb, passando pela cetogênica, entrando na carnívora e chegando até a carnívora estrita, que é aqui a Carlinha está fazendo, e eu também estou fazendo recentemente, tem um mês mais ou menos que eu estou na carnívora estrita e ovos, né? Também estamos comendo ovo. Mas é praticamente uma carnívora do leão. E o que eu estava falando mesmo? E aí você segue uma cetogênica, segue basicamente uma cetogênica durante muitos anos, né? Que, com certeza você já viu vários benefícios por ter ido para a cetogênica. E quando foi para a carnívora, mais ainda, né? Isso. A minha trajetória, na verdade, foi justamente essa. Eu conheci a low carb como a maioria das pessoas conheceram através do blog do Souto, né? Então eu comecei a devorar o blog dele, estudar sobre e comecei a colocar como estilo de vida um estilo de vida mais low carb. Eu emagreci bastante em low carb, só que quando eu descobri a cetogênica, eu fiquei mais instigada ainda a começar a experimentar a cetogênica. Comecei também na cetogênica, eu tive um resultado incrível. Eu sequei todo o peso, porque eu nunca fui obesa. Eu tinha um sobrepeso e eu tinha uma inflamação sistêmica que não adiantava a dieta. Eu tinha ido em vários nutricionistas. Como eu treino muito, todo nutricionista que eu ia mandava eu comer muito carboidrato. Sempre me mandavam comer muito carboidrato. Além de comer carboidrato, eles me recomendavam suplementação de carboidrato, que tinha muita maltodextrina, muita tranqueira de corante, estabilizante, e aquilo me inflamava cada vez mais. Eu não conseguia entender por que todo mundo emagrecia e eu não conseguia emagrecer, já que eu fazia tudo muito direitinho. Eu recebi até uma pergunta na minha caixinha, me questionando sobre isso. Carlinha, eu percebo que você tem muita disciplina na sua alimentação. Você sempre foi assim? Aí eu parei para pensar e realmente eu sempre fui assim. Quando eu recebi uma dieta do nutricionista que mandava eu comer pão com doce de leite no pré-treino, eu comia, porque eu achava que era certo. Já que ele tinha estudado para isso, ele tinha me recomendado, eu achava que eu podia. Só que quando eu fui experimentando a low carb, a cetogênica, eu vi o resultado do meu corpo, não só do meu corpo, da minha saúde. Eu parei eu vivia em emergência de hospital, uma gripe que não passava nunca, umas dores nas articulações, enfim, eu vivia inflamada. Quando eu parti da low carb para a cetogênica, eu não fiquei mais doente. Todos os meus marcadores de exames bioquímicos normalizaram. Eu era resistente à insulina e nunca ninguém tinha me curado. Porque nunca nenhum profissional da saúde que me atendia pedia a minha insulina, pedia só a glicose. E a minha insulina já estava ali altíssima e ninguém tinha visto e eu muito menos. Eu acho que não foi tão alta não, mas eu acho que passou de 20. Nossa. Mas era alto, né? E hoje a minha insulina tá 3. Então, na cetogênica, aí eu adotei como estilo de vida a cetogênica, né? Só que a cetogênica ainda tem muitos vegetais. E como a maioria das pessoas na cetogênica, eu caí no conto de muita receitinha, farinha de amêndoas, pão disso, pão daquilo, doce daquilo, e também os próprios vegetais crus, que prejudicava a minha digestão. E eu cheguei num platô na cetogênica e eu ainda não estava satisfeita com o meu físico, né? A minha saúde já estava ótima, mas eu queria melhorar o meu físico. Foi quando eu conheci a carnívora. Eu tinha muito preconceito com a carnívora, não vou mentir para vocês. Gente, isso não pode prestar, isso é muito restrito. A pessoa come só carne, mas aí eu fui estudando mais sobre, entrei nos grupos. São os santos vegetais, né? Que a gente acha que tem que ter. Aquilo está impregnado na nossa cara, mas Deus criou os vegetais, as frutas, como aquilo pode nos fazer mal, né? Para algumas pessoas pode. Quando uma pessoa não está metabolicamente saudável, provavelmente esses vegetais, principalmente os crus, vão lhe prejudicar mais do que lhe ajudar, que era o meu caso. Né? Então, quando eu comecei a fazer a carnívora, foi naquela época do jejum de 5 dias, que eu fiz com a galera e tal. Aí tinha um períodozinho para sair do jejum. Aí foi lá. Início de 2023. Desde então, eu venho fazendo a carnívora e eu já surfei por várias áreas da carnívora. Eu fiz a carnívora paleo antes de começar
Essa restrita que eu tô fazendo nesse tratamento com a doutora Thaís, eu tava numa carnívora paleo, que eu justamente estava, o Cobra vai já colocar aqui pra gente, o resultado, né, das minhas avaliações. Eu estava com 66 quilos e eu não saía daqueles 66, 65 quilos e eu queria baixar. Na carnívora paleo, que tem algumas frutas, algumas raízes, eu estava ali naquele platô, né? Eu me sentia mais inchadinha. Quando eu entrei na restrita, aí eu enxuguei tudo que eu queria enxugar e o principal, eu perdi gordura e eu ganhei músculo, coisa que muita gente diz que não, é impossível você É ganhar impossível. músculo sem carboidrato. Então eu sou um enigma da medicina, na verdade. É o enigma. Você acabou de falar por que que isso aconteceu. Um pouquinho mais para trás. Sua insulina é 3. É por isso que isso acontece, né? Exatamente. É simples assim. Então, quer começar já a olhar aqui Bora mostrar aí pra galera né? Vamos direto para o que interessa aqui. as fotos com os resultados, que eu fiz tudo direitinho para mostrar para vocês e para eu ter para mim também, né, como parâmetro, porque eu vou fazer toda uma transição. Quando eu voltar a comer carboidratos, eu já vou voltar para uma carnívora paleo. Estou fazendo todo um estudo. Espera aí que eu tô me embolando aqui com as minhas pernas. Aí, consegui. Vou colocar para cima aqui para ficar melhor da gente ver. Tá. Nessa foto aí, gente, essa primeira foto, que eu tô inclusive mais bronzeada, eu tava com 29% de gordura, né? Então eu. 29,94, né? Oi? 29,94. Isso. Tá escrito aqui. E eu E aí, tava. na segunda foto, E na segunda foto eu baixei, né, para 22,91. então você Então, baixou aqui 7% de gordura em menos de um mês. em menos de um mês. Aí vamos ver aqui, ó. Olha aí, ó. Olha como é que dá para ver mais a definição. Isso. Muito bacana. E outra coisa, gente, quando a gente já tá num certo nível de percentual de gordura, de percentual de músculo, é muito difícil a gente ter resultado assim, sabe? É muito difícil. Então, quando eu vi o resultado, até eu me surpreendi, porque eu estava acostumada a perder 2, 1% e tal. Quando eu vi esse resultado, eu fiquei realmente muito feliz e admirada, né? Aí o resultado final, né, esses 22,91% de gordura, que eu tirei eu fiz essa avaliação no dia 11 de abril. Aliás, no dia 11 de maio, tá? Demais. Então eu ainda vou fazer outro agora no final. Aí o peso passou de 66,9 para 62,5, que também foi muito bom. Do dia 22 até o dia 11, menos de um mês, né? 20 dias, né? Tá Bacana. até errada a data, eu botei 22/1, mas foi em agosto que eu fiz essa 22, avaliação. abril, né? 22 de abril, deve ter sido. 22 de abril. Aí, nesse mais abaixo, a gente vê esse vermelhinho, né? Que é o peso gordo, que ele realmente reduziu de 20 quilos para 14 quilos. E o peso magro, que passou de 46 para 48. Então, eu ganhei. Aí, ó. Aumentou a parte magra, que não é só músculo, né? Mas normalmente o que mais aumenta é músculo e reduziu a gordura. Exatamente. E uma coisa que me perguntavam muito, sabe, Copa, quando eu ficava postando as minhas refeições, é: Carlinha, mas tu não se sentiu mal, tu não se sentiu fraca? Muito pelo contrário, tá? Quando eu tô numa estratégia assim mais restrita como a carnívora, restrita carnívora, né? Sintomas de TPM eu praticamente não sinto. Inchaço, cólica, eu quase não sinto nada. Isso é um outro sinal do quanto esse tipo de estratégia me desinflama, porque eu passo pela TPM sem nem perceber. Então eu não reduzi carga na academia, muito pelo contrário, eu me sentia mais ativa. Aí aqui tem o resumo, né? O peso, que foram menos 4,4 quilos, o percentual de gordura, né? Que foi, perdi mais de 5 quilos de gordura, e 2 quilos de músculo.
nesse tempo. Ganhou, ganhou 2 quilos de músculo, perdeu 4 quilos. De gordura. Melhorou o percentual de gordura em 7%, como a gente já falou, né? Fantástico. Gente, quando eu vi esse resultado da Carlinha, eu falei, não, a gente tem que mostrar isso, cara. As pessoas precisam desmistificar isso. É. Essa alimentação, porque eu fiz um vídeo hoje, acabei de gravar, vou postar no YouTube, depois vou colocar alguns cortes no Instagram, mas eu falei exatamente isso. Por que, que a gente emagrece? Por que, que a gente melhora a composição corporal na estratégia carnívora? Por que será? É muito simples. É porque essa é a alimentação do ser humano há milhões de anos. Assim como se você pegar um bicho na selva e der o alimento dele, ele vai para a composição corporal dele. E a composição corporal humana não é com alto percentual de gordura nem baixo percentual de massa magra. Né? Então, quando a gente se alimenta conforme a nossa natureza, bioapropriado para a nossa natureza, tudo magicamente, né? Porque a natureza é mágica, funciona. Então a gente tá indo na direção do natural. Por isso que funciona. Então, vai lá, desculpa ter interrompido, Carlinhos. IMC. O IMC, né, que a gente não usa muito mais, quando tem muito músculo, o IMC acaba confundindo mais que ajudando. Você, inclusive, tá acima do Tô IMC. acima, sobrepeso. Mas Carlinha é forte pra caramba. Bicho é meio fisiculturista. Eu tenho muito músculo, gente. Eu faço Percentual musculação há mais de 20 anos, né? Então eu tenho bastante músculo, graças a Deus. Então vamos lá. Isso Aí aqui são as essa dobras. imagem é muito legal, porque ela mostra dobra por dobra, né? E o que mais me impressionou foi a dobra lá da suprailíaca, que eu passei de 26 milímetros para 11 milímetros, que é aquela dobrinha da pochete. Aquela parte da barra, embaixo do umbigo, a suprailíaca. Então, de 26,3 milímetros foi para 11 milímetros. Essa é a cereja do bolo, é a mais difícil de acertar. Né? É. Aqui todo mundo fala, Carlinha, a pochete, eu emagreci e a minha pochetinha tá lá. Pois a pochetinha, gente, só vai sair quando vocês persistirem na estratégia alimentar que está dando certo para o seu corpo e acionar aquela gordura ali que ele guardou como uma reserva. Aquilo ali é uma proteção. Então vai ser o último que o seu organismo vai buscar para ser queimado. É o último dos moicanos. É o último, mas ele sabe. Eu costumo falar que aquela pochetinha lá, ela vai junto com essa bochechinha aqui, ó. Verdade. Então, quando eu fico muito seco, igual que eu fiquei um pouquinho antes daquele jejum de 5 dias, logo depois do jejum de 5 dias, eu tinha feito cutting, né, que a gente fez na tribo, e depois eu fiz o jejum de 5 dias, eu fiquei bem seco. Eu não medi percentual de gordura, mas eu devia estar aí perto de uns 10, 12, não sei. Mas aí, essa gordura aqui também vai embora. Fica com a cara meio chupada. Aí eu não gosto. Eu acho que eu gosto de ter uma gordurinha, entendeu? Não, eu também não gosto de ficar muito magra, não. Eu gosto de ser mais parrudinho, eu acho mais bonito. Mas, quando eu vi que foi mais nessa região assim da pochete, eu fiquei feliz. As minhas coxas ficando no lugar que é essa planilha aqui que é interessante, que dá pra ver, essa aqui é a bioimpedância, tá? É uma avaliação diferente, mas como eu tenho aqui a balança, eu faço também para avaliar. Então foram uns 4 quilos, o percentual de gordura na bioimpedância antes estava 31,5%, passou para 29%. De músculo aumentou. Você vê que é diferente a bioimpedância. É muito diferente. O outro foi dobras? Foi dobras. Tem uma diferença. Então, o importante, gente, não é o valor absoluto do percentual de gordura que você encontra, mas o comparativo do que estava antes e que foi depois, né? Porque dependendo do método, ele muda. Muda demais. E outra coisa importantíssima, vocês que fazem esse tipo de acompanhamento, o interessante é você fazer sempre com a mesma pessoa, sempre com o mesmo equipamento, para você poder comparar. Porque tem gente que chega para mim e diz assim, Carlinha, eu fiz uma avaliação não sei aonde, com as dobras, deu tantos por cento, e na academia tinha uma balança de bioimpedância e deu tanto, como é que pode? Não, você não pode comparar um método com o outro. E eu ainda digo mais, o mesmo método, você fazendo com 2 pessoas diferentes, dá diferença.
Não, e às vezes tem outras coisas que influenciam também, né? A quantidade de água que você bebeu, se tomou café, se... tem várias coisas. Então, assim, Mulher, principalmente, quando a mulher está na TPM, se ela está retida, uma balança de bioimpedância pode confundir essa retenção com músculo ou com gordura. Por exemplo, depois que eu coloquei minhas próteses de silicone, o meu percentual de gordura em toda a bioimpedância é altíssimo, porque esse tipo de balança lê silicone como gordura. Então, sempre vai dar alto. deve ter mais ou menos a mesma resposta de frequência, né? Exato. Vibratória. É, mais ou menos isso. Então, mas nessa planilha, como eu fiz também a circunferência, né? Dá pra ver ali a parte da cintura, que eu perdi 3 centímetros. O braço continuou mais ou menos o mesmo. Mas quando a gente avalia a barriga, né? Que diminuiu de 87 para 78 centímetros, e o quadril e as coxas continuaram quase a mesma coisa, é mais uma prova de que eu não perdi músculo, né? Mantive. Perdi o inchaço nos locais que toda mulher quer perder, barriga, cintura e tal. Então é mais uma prova. Circunferência também é um negócio muito legal para você se avaliar, assim como foto. Eu gosto muito de sempre estar fotografando e estar aferindo as minhas medidas. E, Carlinha, a gente está quase dando 1 hora já, ó. E aí o Instagram é como a gente conversou, né? Uhum, Então aqui de 66 para 62, né? isso. Essa é a última. Tem do outro lado. Músculo de 32 para 35. Muito legal. Acho que acabou. Então vou terminar aqui. Por que que acontece isso, né? Vamos explicar o mecanismo. A gente estava conversando antes aqui um pouquinho da live que o Henrique Altran fez uma live com uma referência em ganho de massa magra, fisiculturista, que segue uma linha, eu diria, carnívora, né? Mas ele se intitula cetogênico. Mas pelo que que ele falou na live, ele praticamente é um carnívoro. Come muito, muito pouco vegetal. Que a carnívora é cetogênica, né? A gente pode dizer que a carnívora é uma alimentação cetogênica porque a gente, apesar de não viver em cetose alta, a gente roda na gordura, a gente usa gordura como fonte de energia. E a grande... Inclusive, durante esse tempo, eu estava até fazendo também umas verificações, né, da minha cetose. Eu estava produzindo corpos cetônicos durante a carnívora. Né? Mas no nível de quanto, mais ou menos? 0,5, 0,3? 0,5, 0,7 no máximo, por aí. Mas muito alto não. Aí entrou no jejum, vai lá em cima. E o que acontece? A insulina, na verdade não é a insulina, a gente fala insulina, mas é a relação entre insulina e glucagon, que são os dois hormônios que estão sempre circulando no nosso corpo, quando não é um, é outro, né? Que são os antagônicos. A insulina, ela dá um comando para a célula adiposa, como se fosse uma válvula que só entra. Né? Quando a insulina está alta, é como se a nossa célula de gordura ligasse uma válvula que só entra gordura e não sai. Então, essa insulina também ajuda na construção muscular. Então, a insulina é um hormônio anabólico. Só que ela anaboliza tanto músculo quanto gordura. Então, quando as pessoas estão ganhando massa magra, comendo muito, porque tem que comer muito para ganhar massa magra, né? Elas estão com a insulina alta, usando a insulina como anabolizante e ganhando ao mesmo tempo massa magra e gordura. Então, por isso que a gente ouve esses fisiculturistas da internet falando que não tem como ganhar massa magra sem ganhar gordura. A Carlinha acabou de mostrar aqui que ela ganhou 2 quilos de massa magra, perdendo 4 quilos de gordura. Né? Então, por que isso aconteceu? Porque a relação de insulina-glucagon dela, nossa, na carnívora, é mais baixa. Então, não tem essa válvula de só entrar a gordura. A gordura também sai, a insulina está mais baixa. E a proteína, como a gente aprendeu na aula do Henrique Altran, na tribo carnívora, a proteína também estimula o anabolismo.
Então, se você está se alimentando bastante de proteína, você está estimulando o seu músculo a crescer. Só que se você não está comendo carboidrato, que é o que estimula a insulina, você consegue usar a energia da sua gordura corporal para fazer o músculo crescer, além da gordura que você também está ingerindo, porque não deixou de comer gordura. Então você usa a energia da gordura para construir músculo, e não a energia do carboidrato, que é a grande mito que a gente precisa de carboidrato para ganhar massa magra, e não tem jeito, você vai ganhar massa magra junto. E aí o que acontece? Quando eles vão fazer o cutting, né? Que aí eles fazem uma restrição alimentar mesmo, né? Corta gordura e carboidrato. As pessoas enlouquecem, né? Fica sem energia, tem várias depressões, várias coisas, porque fica sem energia. E aí perde gordura, mas também perde massa magra. Por quê? Porque você deixou de ter a energia para manter a musculatura ali, né? Fica uma coisa meio. Você perde os dois juntos. Então, o cara fica inflando, desinflando, inflando, desinflando, inflando, desinflando. E tanto no booking quanto no cutting, prejudicando a saúde. Diferente do que aconteceu com a Carlinha agora. Ela fez um movimento pró-saúde, né, carnívora, super bem nutrida, se sentindo bem, com mais energia, e tudo funcionando muito bem, e ao mesmo tempo perdendo gordura e ganhando massa magra, sem passar fome, sem sentir falta de energia, sem sofrimento, sem pesar, sem calcular, sem fazer nada dessas coisas todas que a gente escuta por aí, né, Carlinha? Exatamente. E outra coisa que eu não comentei, era até para eu ter mostrado aqui, mas em outra oportunidade eu mostro, eu fiz exames também bioquímicos antes, durante, agora, e a maioria dos meus marcadores melhoraram. Eu digo a maioria porque os outros que já estavam bons permaneceram bons, mas os outros, a insulina baixou mais ainda, a B12, sem eu suplementar, foi lá para cima, toda a questão da saúde metabólica melhorou todo o quadro. Aí, e é exatamente por isso que você ganhou massa magra, perdeu gordura, porque o Exatamente. metabolismo estava funcionando numa forma ótima, né? Ou seja, você estava dando substrato para ter hormônio, porque você estava ingerindo gordura, colesterol, né? E aí o que acontece com esses fisiculturistas? Eles ficam sem hormônio, porque eles não comem gordura, e aí eles têm que tomar hormônio, né? Aí eles têm que tomar hormônio exógeno. Vou falar aqui, né? Às vezes as pessoas falam, né, mas eu sou carnívoro, né? Sigo a estratégia carnívora, treino não tanto quanto Carlinha, mas treino bem, faço força. Passei por uma cirurgia agora, recente, então deu uma diminuída nos treinos, estou retomando. Mas minha testosterona, eu vou medir agora, fiz exame anteontem, para medir de novo com a doutora Thais. Eu acho que ela pediu testosterona, ela pediu tanto exame que eu nem sei. Tava testosterona no meio. Mas a minha testosterona, na última vez que eu medi, era o dobro do que ela costumava ser, né? Era em torno de 400 e pouco na minha vida pregressa, e na carnívora na faixa de 900. Então, por quê? Porque a insulina concorre, né? A insulina não é pró-testosterona, Isso. também não tem, sem ingestão de gordura o suficiente, colesterol o suficiente, não tem substrato para produzir, realmente o corpo produzir os hormônios sexuais, no caso, e mais um monte de outros, né, Carlinhos? Então, por incrível que pareça, por mais que a gente escute por aí que frutas, verduras, legumes são essenciais, que carboidrato é essencial para ganhar massa, e que não tem como ganhar massa magra sem ganhar gordura, não tem como perder gordura sem perder massa magra, tá aí. Estratégia carnívora. Ela faz todas essas mágicas e ainda te devolvendo plena saúde, né? E a gente, né, como estudante de nutrição, né, a gente não pode falar essas coisas, né? É identidade secreta. É identidade Verdade. secreta. Eu tô lá estudando, tô tentando manter minha identidade secreta. Você conseguiu manter sua identidade secreta? Nos últimos 2 semestres eu fui descoberta, né? Ah, é? Então, fui meio hostilizada, mas já estou na reta final, então tá ótimo. Pois Mas eu é. consegui me manter caladinha, respondendo a resposta errada na prova para passar na prova. A gente faz isso.
Nossa, e eu tô no comecinho ainda, né, estudando, mas já começo a receber cada pérola, né? Teve recentemente umas nutricionistas lá falando, aí é tudo aquilo que a gente está acostumado a ouvir, né? É o prato colorido, é o peito de frango, é... que mais? Contar caloria, todas essas coisas, déficit calórico, salada, né? Frutas, seis Margarina ser mais saudável do que manteiga. A gente nossa, escuta muito a demonização da gordura saturada, da carne vermelha. Alguns estudantes, assim, eu percebo, que eu faço mais amizade, eu consigo dizer, olha esse outro lado aqui, olha esse estudo aqui, vê? A gente ainda consegue, né, fazer, como o doutor Ciro fala, né? A gente ainda consegue espalhar a colocar, palavra. espalhar a palavra, né? Mas alguns realmente são bem contra, já falam logo que a gente é terrorista alimentar, Terrorista nutricional. mas eu Já gosto ouvi esse de termo, terrorismo nutricional. terrorismo. A última vez que eu fui falar alguma coisa me chamaram de terrorista, aí eu me calei. Mas assim, eu gosto de estudar sobre tudo. Gente, eu vou para eventos de bodybuilder, eu vou para palestras de pessoas que pregam o consumo de carboidrato, porque para eu conseguir ter opinião sobre uma coisa, eu preciso conhecer tudo. Então, assim, eu não sou preconceituosa com outras estratégias. Eu sei que algumas pessoas lidam super bem com carboidrato. Não é o meu caso. Toda vez que eu tentava aumentar o consumo de carboidrato, eu adoecia. Não é só que eu engordava, não. Eu adoecia. Então, assim, a gente tem que conhecer sobre tudo para poder dar a opinião e o principal, experimentar na gente para saber o que funciona na gente e o que não funciona. Tô dando uma olhada aqui enquanto você fala, tô ouvindo, tá? Tô olhando se tem alguma pergunta. Tem uns comentários aqui. Tem um comentário aqui interessante, que eu não sei se você sabe disso. Mas deixa eu ver quem que foi que falou mesmo. Foi o Francis, personal trainer. É possível regular a Inbody, que eu acho que deve ser uma máquina A de bioimpedância. bioimpedância, para descontar o volume da prótese. Olha, vou atrás disso. Já gostei. Aí, a gente vai aprendendo, estamos aprendendo. É, muito Eu legal. fiz, eu fiz aquele Dexa, né? Tô com vontade de fazer Eu vou outro. fazer. Pois é, agora eu devia ter feito antes, né? Pra eu fazer o Dex, agora eu vou ver só o resultado bom. Mas eu vou fazer. Estou perguntando aqui se calabresa entra na carnívora, mas já responderam, né? Dependendo da calabresa, entra. Ah, Dependendo, né? sabe um negócio legal também que me perguntaram? Não sei se foi nas caixinhas ou se foi alguma pupila minha. Disse, Carlinha, finais de semana como é que tu faz? Tu não sente uma vontade aumentada de comer uma coisa diferente? Eu sinto, gente, eu não sou um robô, não. E o que é que eu faço finais de semana quando eu quero comer uma coisa diferente? Eu vou comer carnes bem gostosas, tipo picanha, uma costela numa churrascaria, sabe? Eu vou atrás dessas coisas bem palatáveis que tem dentro da carnívora. Então, em finais de semana, eu vou nisso aí. E tem dado super certo. Na semana eu fico naquele arroz com feijão, né? O meu bifezinho, um hambúrguer na air fryer e tal. Mas final de semana eu tento comer essas coisas mais diferentes, essas carnes mais nobres, uma picanha argentina, um negócio assim, pra mim tá ótimo. Ó, meu amigo Cid tá falando aqui, ó. Inacreditável ouvir que margarina é mais saudável que manteiga. É inacreditável. Eu ainda me surpreendo. Pleno 2024, ainda tem gente defendendo margarina. Como pode isso, gente? Não, não entra na minha Manteiga, cabeça. manteiga, ou seja, gordura animal, a gente come há, sei lá, 5 milhões de anos. 5 milhões. Margarina, acho que tem 100, 120 anos. Por aí. Não tem como um negócio desse ser mais. Agora, uma coisa que eu senti assim com o tempo, tá? A gente já conversou bastante, a gente conversa bastante isso na tribo, né? No início é mais difícil, mas eu já tô esse ano, eu tô completando agora em junho 6 anos, né? Que eu tô seguindo a estratégia carnívora.
Não sou 6 anos vegano carnívoro, nunca coloquei um vegetal na boca, não, claro que não. Né? A gente passeia pelo low carb, pelo cetogênico, eu faço teste para lá, teste para cá, e de todos, como porcaria de vez em quando, de todos esses testes que eu fiz, né, eu não tenho dúvida mais, e meu corpo já tem essa consciência também, que a melhor de todos é a carnívora estrita. Eu não tenho essa dúvida. Foi a que eu me senti melhor. Esse ano, por exemplo, no início do ano eu estava comendo fruta, abacate, mel, e é o fim do mundo? Não. Dá para levar tranquilo, uma vida boa, é gostoso, né? Muito gostoso. É uma variação e tal, mas não é a minha melhor versão. Principalmente, né, Carlinha, a parte que eu acho que é a base da saúde, que é o intestino. É. Então, assim, o vegetal, gente, todo vegetal, a estrutura do vegetal, ela é celulose, ela é fibra. E essa fibra vegetal, nós não temos capacidade de digerir ela plenamente. Inclusive, no coprológico que a doutora Thais pediu meu, tá lá. Eu não estava digerindo quase nada. Justamente porque eu estava consumindo muitos. A banana que eu estava consumindo estava me fazendo mal. Um mamãozinho de vez em quando. No meu exame coprológico mostrou lá que realmente eu não estava digerindo. Então, quando você não está digerindo, você não está metabolizando as vitaminas que o pessoal diz que tem tanto nas frutas que hoje em dia nem tem mais tanto assim. Né? Mas o povo que defende os vegetais e as frutas, eles falam muito isso, das vitaminas e tal. Se você não está digerindo, você não está absorvendo nada disso. Sinto muito lhe informar. Exatamente. E como. Aí vamos lá, né? A gente estudou recentemente na tribo, inclusive eu estudei agora sistema digestório na nutrição, e as aulas da tribo foram melhores do que as aulas da faculdade. Só para, né? Com o nosso querido professor, mestre Henrique Altran. Então, nós, no nosso sistema gastrointestinal, nós não temos equipamento para quebrar as fibras vegetais e aproveitá-las. Elas passam literalmente direto, mas antes delas passarem direto, elas dão uma fermentadinha dentro do nosso intestino. Tem bactérias que comem essa fibra, e aí o resultado final é gás, né? Aquele gás fedido, né? Que a gente peida e a barriga fica inchada. Esse gás, ele vem de fibra vegetal. E esse gás, na estratégia carnívora, a gente não tem. E eu estava desconfortável comendo meu abacate, meu abacaxi, meu palmito, né, um tomate, um alface, que estava comendo de vez em quando para fazer uma cenoura, para fazer uma graça para mim. Eu estava desconfortável porque eu tinha voltado a ter gases. E eu já estava há muitos anos acostumado a não ter gases, como eu não estou tendo agora. Aí você fala, mas isso é besteira, não é. Por exemplo, um dos nossos, a gente por andar em pé, né, uma das nossas fortalezas para não sentir, por exemplo, dor nas costas, é ter uma parede abdominal bem forte, né, que a gente chama de core, né, junto com o glúteo, que trabalha ali junto para estabilizar a coluna, a gente não sentir dor nas costas. Quando a gente tem gases e essa distensão abdominal, ela atrapalha a contração do abdominal para sustentar e aí sobrecarrega a lombar. Aí você fala, nossa, estou com a dor nas costas, a lombar que não para. São gases, por incrível que pareça. É uma mudança postural que os gases fazem ali, que a gente sente esse desconforto da lombar. E quando a gente entra na carnívora, que como a Carlinha acabou de mostrar na foto ali, que a gente vê aquela barriga chapada, né? Que não é só por não ter gordura, é também por não ter gases, né? E não ter fezes. Né? Não ter gases e fezes. Porque a fibra faz volume fecal. Eu tava para fazer o coprológico da doutora Thais, eu tive que esperar 2, 3 dias para poder ir no banheiro, porque eu não vou no banheiro todo dia, né? E olha que eu como muito, Carlinha é testemunha, eu como mais de 1 quilo de carne por dia. Eu como mais de 1 quilo de carne por dia. E tem muito poucas fezes de 2 em 2, de 3 em 3 dias. Por Isso que é que isso mais uma prova, gente, do quanto a carne ela é rica nutricionalmente pra gente. O nosso cocô, as nossas fezes, é um lixo que
que o nosso corpo joga fora. Quando a gente está comendo só carne, fica tão pouco bolo fecal porque tudo é aproveitado. A gente aproveita tudo, então não tem tanta quantidade de cocô, que as pessoas também pregam muito isso, que é saudável fazer cocô todo dia, não sei quantas vezes por dia. Não é bem assim. Não é bem assim. E uma coisa que eu sempre falo, você já parou para pensar, vocês já pararam para pensar, que entre o cocô e a corrente sanguínea só tem uma pelezinha no Verdade? intestino? De um lado do intestino é sangue, do outro lado é o cocô. Então, assim, quanto menos cocô tiver ali em contato com aquela parede intestinal, que é gigante, eu fico em dúvida se é 80 ou 150 metros quadrados de intestino que a gente tem. Mas é muito grande, é um apartamento de 3/4 de intestino que, né, que tem as volosidades, assim, vilosidades, né, que é de todo dobradinho, que dá uma área gigantesca. Imagina aquilo ali tudo cheio de cocô, cheio de bactéria, cheio de Até fermentação. passar o cocô por toda essa parte, fica lá parado, o cocô velho e tal. Tem tudo isso. Exatamente. Empachado, quanto menos, melhor. E outra coisa interessante, você falando sobre isso, eu lembrei. Junto com isso também, eu tô fazendo um experimento que eu me peso todo santo dia, de manhã e à noite. Quando eu tava comendo umas frutas, umas raízes, o meu peso da manhã sempre era totalmente diferente do peso da noite. No final do dia, eu sempre tava 1 quilo, 1,5 quilo mais pesada. Na carnívora restrita, o mesmo peso que eu acordo é o mesmo peso que eu finalizo o dia, independente do que eu coma. Ou seja, zero retenção, zero inchaço, porque esse quilo a mais que a gente ganha num dia, tem gente que eu recebo muita mensagem assim, Carlinha, eu acordo sequinha, barriga chapada, no final do dia eu tô grávida de 3 meses. Provavelmente, alguma coisa que você tá comendo não tá digerindo bem, você tá com inchaço de gases que causam inchaço de retenção hídrica, que aumenta seu peso na balança. Eu vou até mostrar depois nos stories quando acabar aqui. Quando eu chegar lá em casa, tá no meu banheiro essa listinha pregada na parede. Vários dias, o mesmo peso que eu acordo é o mesmo peso que eu tô no final do dia. E tem muita variação de líquido, né, quando a gente come carboidrato. Muito. E o glicogênio ele é formado de 3 partes de água para uma parte de glicose. Isso. Então, assim, a gente incha, tem muita retenção de líquido, né? E essa retenção de líquido acaba que precisa de sal, né? Então, o nosso rim segura ali esse sal para poder. Então, assim, é muito simples, tão simples que chega a ser ofensivo às vezes, né? É a nossa alimentação correta, gente. Ah, mas eu como assim a vida inteira, Deus comia, Jesus comia pão e não sei o que, todo mundo come arroz e feijão. Tá todo mundo errado. Todo mundo tá errado. Tá todo mundo fazendo errado. Ah, mas aí me perguntaram, você come só carne? Praticamente só carne. E eu que sou doido, né? Pois é. A gente tava, a Karine mandou a foto que ela estava numa reunião agora, a mesa cheia de Coca-Cola, bolo, Guaraná, e ela só no cafezinho, e provavelmente as pessoas ali, todas barrigudas, acima do peso, cheias de problema de saúde, né? Não chega, não tem 1/10 da capacidade de ter saúde que você está tendo, e eles estão te chamando de doido. Você é doida. Você é doida. E quando me perguntou assim, mas tu não sente vontade quando tá nesses cantos? Às vezes eu sinto até vontade, mas quando eu vejo o perfil do público que tá. Ixi, deu uma travada. Voltou, né? Voltou. Acho que era minha internet. Pois é, a vontade passa rapidinho. Quando eu vejo o perfil do público que está se alimentando daquele tipo de comida que tem nos ambientes, aí a vontade passa que é uma beleza. É aquele negócio, né? Mas todo mundo, mas você não é todo mundo. Todo mundo, você pegar a média agora do mundo, né? A cada 10 pessoas, 9 tem problema metabólico.
Crianças hoje, muita criança com problema metabólico, gente, isso é um absurdo. Muito mais de metade da população está acima do peso. Mais de 30% da população está obesa. Então, eu não quero ser todo mundo. Não quero ser todo mundo. E assim, eu nunca tive tanta vitalidade na minha vida, capacidade de ter coragem intelectual, de aceitar desafio, né, de crescer pessoalmente também. Não é, a gente fala muito de físico, mas não existe saúde física e saúde mental. Elas não são separadas. É só uma saúde. A saúde é uma só, né? Então, tudo anda junto. E essas duas também estão ligadas à nossa capacidade de ter mais consciência, de se elevar espiritualmente, né? Então, tudo isso anda junto. E a base é a saúde física. O primeiro é o físico. Né? Uma pessoa que está fisicamente doente, ela não consegue evoluir mentalmente, muito menos espiritualmente. Se você estiver sentindo dor, você não consegue avançar em nada na sua vida, né? Se estiver doente, não consegue avançar em nada na sua vida. Né? Se você estiver espirrando um sinusite, como eu vivia tendo, com aqueles remedinhos de enfiar no nariz, assim, de tanto comer trigo, né, e outras coisas, você não consegue prestar atenção em nada, você não consegue crescer na vida, né? Agora, quando a gente está na energia plena, como a carnívora cetogênica dá, sem nenhuma dor, sem nenhuma it, né? Com capacidade física, massa muscular leve, sem, como a gente conversou antes, né, Carlinhos? Uma outra questão. Você está treinando no carboidrato, inflama, fica cheio de dor, dá tendinite, dá não sei o que lazite, um monte de coisa. Na carnívora não dá it nenhuma. A gente treina no outro dia, você treina de novo o mesmo músculo se deixar. A recuperação é muito mais rápida, né? É aquele negócio, não tem lixo, não tem tóxico. Você não está dando trabalho para o seu corpo, você está entregando para o corpo o que ele precisa, só o que ele precisa, nada além, né? Entende? Aí um monte de fibra para carregar o intestino inteiro, para jogar fora, e todo dia, e toda hora, e comendo o tempo todo, né? Não dá um tempo, não faz um jejum, não faz nada. Na carnívora, o déficit calórico da carnívora acontece basicamente, naturalmente, né? E através de uma coisa que a gente chama de jejum natural. Então, quando você come bem carne, a saciedade ela dura muito tempo. A gente fica muito tempo sem ter vontade de comer novamente e com isso o corpo vai se regulando. Então, assim, é difícil um carnívoro que come 4 vezes ao dia. Muito difícil. Normalmente é 2, no máximo 3. Eu, por exemplo, eu como 1 ou 2 vezes no dia. Você come quantas? Eu como 3, às vezes eu como 4. Porque isso é outra coisa legal da gente falar, sabe? Uma coisa que eu percebo muito. Mulher, eu não sei se a gente tem um estômago menor, a nossa capacidade é menor. Então a gente não consegue comer grandes volumes, salvos algumas. A doutora Aline, por exemplo, ela é tipo um cobra da vida. A mulher come 1 quilo de carne se deixar. Mas para a maioria das mulheres é complicado. Eu nunca eu nunca consegui bater numa refeição só comer meio quilo de carne. Eu comi 400 gramas, foi o meu máximo, e empurrando, porque já fica ali. Então, para conseguir comer uma quantidade adequada, eu fraciono. Né? Mas a maioria das vezes eu como, às vezes, sem fome, sabendo que eu tenho que comer, porque eu não queria mais emagrecer. Emagrecer foi bônus, mas querer eu não queria, veio de bônus. Mas é por isso que eu fazia essa distribuição. Mas fome a gente não sente mesmo, não. E é através dessa falta de fome que a gente acaba chegando numa composição corporal legal, sem fazer força, assim, né? Porque você já fez, eu também já fiz, a maioria das pessoas aqui com certeza já fizeram dieta, né? A famosa dieta, que é passar fome, que é comer pouco, que é ficar controlando isso, controlando aquilo, pesando isso, pesando aquilo, se empanturrando de salada, comendo um bifinho da palma da mão e morrendo de fome, né? E emagrece, mas aí emagrece daquele jeito. É o emagrecer com insulina alta, né? Você perde massa magra junto.
E aí perde saúde, porque massa magra é saúde, né? Não assim, excesso de massa magra não é saúde, mas uma massa magra adequada, boa, bacana, é saúde. Não é fisiculturista. Fisiculturista, gente, não é saudável, né? Aqueles muito fortão, aqueles caras gigantes, deformados, ele não é saudável, né? É antifisiológico. Agora, você ser forte fisiologicamente, ter uma boa massa magra, ter força, né? E saber usar essa força, é fundamental. E essas dietinhas de emagrecimento, a gente perde isso, que é tão difícil de ganhar, né, Carlinhos? A gente que treina, tenta ganhar massa magra, não é fácil ganhar 1, 2, 3, 4 quilos de massa magra, é difícil. Difícil. É difícil. Tanto essas dietas que fazem a gente perder muita massa magra, quanto essas medicações aí que tá no sucesso, né? Os... É, o Ozempic, Pronto. Saxenda, né? A pessoa emagrece às custas de perda de massa magra, que não é nem emagrecimento. Ela perde um peso na balança e fica se enganando que está emagrecendo, quando na verdade está perdendo muita saúde, porque bagunça o sistema metabólico inteiro. Para o seu metabolismo voltar ao normal, dá um trabalho imenso. Exatamente. E é o mesmo princípio de todos, né? O princípio da bariátrica, é o princípio da dieta de fome, é o princípio do Ozempic, é comer menos. Tem que comer menos para emagrecer e fechar a boca. Na carnívora não é assim. Na carnívora a gente come mesmo, né? Como a Carlinha está falando. Está fazendo 3 refeições, forçando e emagrecendo, né? Então, é porque a gente entrega nutrientes para o corpo na verdade, emagrecendo, tem uma outra coisa que a gente tem que entender também, que tem emagrecer e tem perder peso. São coisas diferentes. Por exemplo, você pode emagrecer ganhando peso. É. Ganha músculo, seu percentual de gordura em relação ao corpo diminui, mesmo você mantendo a mesma quantidade de gordura. Né? Isso. Você vê como é que seu percentual de gordura diminuiu bastante. Uhum. Por quê? Porque você, além de perder gordura, você ganhou massa magra. Pois é. Então você andou 7 pontos de percentual de gordura. Por quê? Você estava comparando, estava aqui, gordura, massa magra e outras coisas. Essa aumentou e essa diminuiu. Então, percentualmente, no todo, diminuiu mais ainda, né? É. A composição corporal como um todo só melhorou. Exatamente. Muito bom. Estamos com 1h30. Vixe. Eu não vi mais nenhuma pergunta. Tô entendendo nada aqui. Um cara tá comentando aqui no YouTube. Coisa de maluco. Deve estar vindo de outro lugar aqui. Eu vi um questionamento aqui no Instagram. Aham. Carlinha, então o que come e bebe durante o dia não pesa? Como assim? Não percebi. Eu não sei se essa pessoa está se referindo ao meu peso na balança quando eu acordo ser o mesmo do final do dia, né? O normal é você continuar com o mesmo peso de balança o dia todo, né? Fazer variações de algumas gramas e tudo, mas como eu era antes, que eu acordava com 65 quilos e no final do dia estava com 68, isso aqui não é normal, tem alguma coisa estranha por aí, entendeu? Então, variações pequenas, ok, gramas, 200, 300, tudo bem. Uma coisa interessante para responder essa pergunta, que talvez as pessoas às vezes não pensam nisso. Se você ligar um carro de manhã e não abastecer ele, no final do dia ele está mais leve. Por quê? Ele queimou combustível. Né? A gente queima combustível. A nossa gordura, ela sai pela nossa respiração. Porque a gordura, ela sai água, né? Quando a gente faz a respiração celular com a gordura, é água e CO2. O CO2 a gente expira ele, né? O sangue vem, pega, joga para o pulmão e a gente expira. Então, literalmente, a gente queima o nosso corpo. E aí, quando a gente come o suficiente para repor aquela queima, a gente volta ao peso. Então, peso normal. O que você gasta, você repõe comendo. Mas a gente perde peso só de viver, né? Isso. Por exemplo, quando a gente faz jejum, a gente emagrece, mesmo sem comer. Mesmo sem, né?
Então não é só pelo xixi e pelo cocô que a gente elimina peso. A gente elimina peso também pelo ar, né? A gente elimina gás carbônico pelo ar, moléculas de carbono pelo ar. A gente literalmente queima combustível, igual um carro. E como a maioria das pessoas pensa, não sai no suor, nem no xixi, nem no cocô que a gente emagrece, não, gente. É através da respiração. Como Da expiação, né? Então, acho que era isso. Maria, quer deixar uma mensagem final aí? Então, gente, a minha mensagem final. Eu vou dar para vocês o conselho que eu gostaria de ter ouvido quando eu tinha muito preconceito com a carnívora. Antes de vocês terem tanto preconceito, experimentem. Uma semana, duas, você comendo só carnes, ovos, peixe, frango. Não precisa fazer uma restrita. E outra coisa, não pensem na carnívora para a vida toda. O Cobra mesmo falou durante a live várias vezes, a gente come outras coisas também, de vez em quando. A gente abre exceção. A gente come bolo, pizza, só que muito menos do que a maioria das pessoas, que é o que deveria. Esse tipo de coisa eram para ser exceções. Lembrando que exceção, todo final de semana não é uma exceção. Se é todo final de semana, virou uma regra. Então a gente realmente consome esse tipo de coisa de vez em nunca. E quando a gente vai consumir, a gente ainda fica, será que vale a pena mesmo, né? Eu fico sempre assim, será que vale a pena? Mas enfim, experimentem, vejam o resultado de vocês, abram a cabeça, tirem mais esse preconceito, porque quando a gente experimenta, a gente consegue ter uma vivência e a gente tem os resultados, fica mais fácil da gente compreender, da gente ir atrás de estudar mais sobre. E as nossas redes sociais, minha, do Cobra, do Henrique, tem a Tribo Carnívora, que é maravilhosa, lá tá todo mundo, sabe, no mesmo contexto, a gente consegue trocar figurinhas, então é interessante você estar num meio que tá todo mundo vivendo mais ou menos a mesma coisa. Então é bem por aí, sabe? Sai desse preconceito, experimenta e procura estudar mais, ler mais dos dois lados, sabe? Não ficar lendo só sobre uma coisa, porque aí acaba impregnando na sua cabeça e você fica, né, achando que é terrorismo alimentar, quando na verdade é só a nossa alimentação de origem. A gente evoluiu comendo carne. Então, assim, experimentem. Boa dica. Essa dica é sensacional. Experimentar, porque quando a realidade bate na porta, não tem mais teoria para nada. Inclusive, já vou deixar aqui um spoiler para vocês que estão nos ouvindo, que acredito que nesse mês de junho a gente já tenha um desafio da tribo carnívora, que a gente faz assim em paralelo, né? A galera da tribo entra e outras pessoas também podem entrar, que vai ser um desafio em conjunto, com aulas, com tudo, de provavelmente 21 dias para focar, que foi mais ou menos o que você fez, né, cara? 20 dias. Então serão 21 dias, ou seja, 3 semanas, que a gente vai fazer uma transição para quem quiser, né? E aos poucos, quem quiser ir direto também, para exatamente focado nesse emagrecimento, que é um emagrecimento sem passar fome, é um emagrecimento que passa por ganhar massa magra junto com a perda de gordura, porque quando a gente ganha massa magra, a gente está emagrecendo. Então, não é um desafio de perda de peso, é um desafio de emagrecimento usando e experimentando a estratégia carnívora, que não precisa ser só carne, né? Dá para incluir saladinha, frutinha, tubérculo, na medida da carnívora, que a gente tem toda essa base, essa teoria, e junto com a galera da tribo, porque é muito legal, assim, né? A gente está com uma turma muito unida e troca receita, e troca experiência, e tem muita aula também, né? Troca muito conhecimento, até mais do que receita e experiência, a gente troca muito conhecimento, tudo que chega da carnívora, né? Porque eu recebo muito direct, você também deve receber muito direct dos seguidores, mas antes de eu receber no meu direct, eu já recebi, se é de carnívora, a gente já está no grupo, já está sabendo. E é muito legal, né? Então, vai ser uma oportunidade esse mês, a gente não lançou ainda, mas serão 21 dias de emagrecimento com carnívora,
e jejum, né, que é uma outra coisa que a gente também trabalha, carnívora e jejum, que é uma outra ferramenta unha e carne para carnívoro, que é fantástico, né? Não precisa, como a Carlinha falou, não precisa fazer jejum todo dia, mas é interessante saber fazer um jejum, né? É interessante saber fazer um jejum de múltiplos dias, né, Carlinha? De 2, 3 dias, que não é um bicho de 7 cabeças, isso ajuda muito a gente em outras coisas, né? Mentalmente, controle. Por exemplo, quanto mais eu faço jejum, mais eu crio consciência minha própria e menos eu tenho vontade dessas exceções. Hoje, essa semana eu fui numa pizzaria que tinha um aniversário e não tenho a mínima vontade de comer pizza. Zero, refrigerante, essas coisas eu não tenho mais vontade nenhuma. Se tem alguma coisa que ainda fala comigo é uma fruta, é um doce, né? Que ainda é aquela coisa do do prazer imediato, né? Mas essas outras comidas, óleo, esses negócios, fritura, mas o meu corpo reage não querendo, né? Por mais que atraia, né? Pão, essas coisas, não sinto nada, zero, zero. Mas eu sentia, e isso é uma coisa que vem, né? A consciência vem aos poucos, vem aos poucos. E o jejum ajuda muito a criar essa consciência. Então é isso, Carlinhos, obrigado. Parabéns pelo seu resultado e por essa sua disciplina de fazer todo esse controle, de acompanhar bonitinho, né? Muito legal. É, e, e é isso. Obrigadão. Agradeço pelo convite, obrigada. Sempre que quiser fazer alguma live, falar sobre alguma coisa, é só me chamar, que eu gosto muito de fazer. É muito legal a gente conversar assim com a pessoa, né? É Que tá bom demais. na mesma vibe. Muito É legal. bom demais. E a live vai ficar gravada no meu Instagram, no Instagram da Carlinha, e no meu YouTube, que é Giga Cobra, quem quiser assistir depois, tá bom? Está. Valeu, um Boa abraço. noite, gente.